Os dois estão dando risadinha e tal. Representando aqui. Palestra! Quem? Olha aqui, Ricardo Almeida, nome de estilista, hein? Pois é, eu queria ter Veio na metade do dinheiro estica. dele só. É só isso, né, Só Ricardo? isso, eu já tava satisfeito. Pô, Rick, que satisfação ter você aqui representando o Palmeiras. E vamos falar hoje muito do Palmeiras, né? Vamos, cara, eu que agradeço, que nem falei na chamada no Instagram, pra mim é uma honra estar aqui participando do primeiro episódio, falando com o torcedor palmeirense aí, podendo resgatar esse negócio do futebol raiz, que é a mesa de boteca, é o debate, é a zoeira, que eu acho que pra mim o futebol é isso aí, mano. Por que Palmeiras? Por que Palmeiras? Por que Palmeiras? Cara, eu não sei te explicar. Como diz o Mauro Betting, explicar pra quem é palmeirense é desnecessário e pra quem não é palmeirense é impossível. Nasci assim, vou morrer assim. E só sei que quando aquele time entra em campo, mexe com alguma coisa aqui dentro aqui que me transforma, mano. E do lado do Rick aqui, este alvinegro torcedor do nascimento até a morte, até a próxima reencarnação, Edu? É isso aí, boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, como nosso amigo aqui palmeirense, o Rick, né, falou, cara, uma honra poder fazer parte do primeiro episódio e que seja o primeiro de muitos aí, sucesso e parabéns pelo convite, tá do lado do Cassino também, que é um cara aí sensacional, narrador espetacular, com um projeto grande. Cara bom aí. ele. Então, cara, não poderia ter lugar melhor para estar hoje, né? Então, vou falar muito de futebol. Só fico triste pelo meu amigo, que ele falou agora no final da fala dele. O quê? Vou morrer assim. É difícil se morrer sem ver um Mundial. Isso é né? um conformismo, É Edu? difícil, né? É um conformismo. Morrer sem ver um Rick. título Já vamos mundial. começar aqui já Triste, polemizando. né? Começou Não, bem, assim, hein? eu não vou discordar porque eu trabalhei com vendas muito tempo da minha vida e a gente aprende que o freguês tem sempre razão. Então eu concordo com você, mano. Tá tudo certo, segue o jogo. O que é ser corintiano, Edu? Cara, corintiano, pra mim, é mais que uma religião, né? Corintiano, ele não vira corintiano, ele nasce corintiano. Respeitando sempre todas as outras torcidas, porque cada um vai puxar pro seu. Mas a torcida do Corinthians é diferente de tudo. O amor do corintiano não tem explicação. Então, o corintiano, ele nasce, ele já nasce, é uma religião. Faz tudo pelo Corinthians. A gente teve provas disso, por exemplo, em diversos momentos, inclusive na final do Mundial. Nego largando o casamento para ir pro jogo, vendendo apartamento, vendendo carro. Isso, o torcedor corintiano é isso, movido pela paixão. Então, falar do Corinthians é... E qual foi a maior loucura que você já fez pelo Corinthians? Cara, várias. Vai, fala uma só. Várias, Só uma. A gente vai. vai falar outras no decorrer Mas aqui da olha, nossa por resenha. exemplo, 2003 para 2004, Corinthians jogando a Mercosul na Argentina, eu tinha acabado de conseguir o meu primeiro emprego, precisava muito do trabalho e o Corinthians foi jogar lá contra o São Lourenço, 4-0 pro São Lourenço. E aí eu falei pro meu chefe, né, eu falei, pô, eu preciso ir pro jogo e tal. Ele falou, se você for pro jogo amanhã, você nem precisa pisar mais aqui. E eu precisava muito do trabalho. Primeira semana de emprego? Primeira, você nem tinha dado uma semana. Quarto dia eu já estava pedindo para ir para Argentina. Aí ele falou, amanhã você nem precisa pisar. Eu falei, então tá bom. Adivinha o que aconteceu? Fui pro jogo, perdi o emprego, mas tá tudo certo. O Corinthians ainda perdeu de 4-0. Então essas loucuras a gente fazia, né? Porque agora com mais maturidade a gente dá uma segurada, né? Pisa no freio, mas, pô, loucuras pelo Corinthians é o que a gente mais fez. Essa foi uma, e eu sempre conto isso para as pessoas. Se tivesse ganho, pelo menos, fala, cara, eu voltei feliz, mas voltar com 4-0 no lombo, eliminado e perder o emprego, aí não dá, né? E a sua loucura? Eu não perdi o emprego, não, mas eu tava naquele Palmeiras e Curitiba lá em Curitiba lá, que foi 6-0, mano. Pro Curitiba. Nossa. Ali doeu. Numa quarta-noite. Os caras vão contar a história triste? Já passei por isso também. Vamos ver a história. Vai ser história triste? Acabou. Vocês vão contar? Não, Porque você tem- loucura, Não, não. velho. Não, o que Você você tá Então mais vamos mandar triste do que não tem essa? como mandar fazer um chá, não? Quer fazer um chá? É, fazer um chazinho, porque história triste, porra. Não, tem muita coisa boa aí pra falar, né? mas Principalmente dos cara, dois clubes que mais ganhou títulos nos últimos 10 anos. 12 aí, pra ser mais exato, Corinthians e Palmeiras, né? Porque falar de São Paulo não tem graça, porque não ganha título. O século, E olha lá, ó. século XXI é marcado Olha lá. por Palmeiras e Corinthians. É em isso São mesmo. Paulo. Tá bom, mano. Os dois maiores. Tanto que o primeiro programa foi com um corintiano e um palmeirense, né? Então tá. É a maior rivalidade desse país, não tem como discutir. Mas isso é verdade. Eu queria só quis fazer trazer, eu quis trazer essa rivalidade Sim. exatamente de Palmeiras
e Corinthians, porque isso é muito emblemático. Tinha que ser Sim. o primeiro programa, a gente tinha que carimbar com Palmeiras e Corinthians, porque é uma rivalidade que transcende o futebol. A gente já viu filmes, já viu novela, já viu livros, muitas outras coisas que transcendem o futebol, Corinthians e Palmeiras. Fala, Rick. Hoje em dia, na atualidade, eles tentam implantar outras rivalidades, né? Como Grêmio e Inter, como, sei lá, Atlético e Cruzeiro. Mas Palmeiras e Corinthians não tem igual, velho. Não tem igual. Quando você coloca no estado onde só tem 2 times, por exemplo, que é o caso do Rio Grande do Sul, de Minas, que só tem 2, eles vão ser rivais, não tem como. Aqui você tem 4, e mesmo assim pode jogar Palmeiras e São Paulo, pode jogar Corinthians e São Paulo, mas quando joga Palmeiras e Corinthians, dos 2 lados, isso eu falo dos 2 lados, mano, o sentimento é o mesmo. É melhor do que ser campeão, ver os gambá na segunda divisão. Já tinha uma música que a gente cantava que era assim. Aí. Tem direito à réplica? Você é o mediador. Agora ficou bom, hein? Começou a ficar bom. Você não está aqui por acaso. Você é o nosso mediador. Quando você vê que tem uma ofensa, uma zoação que passou um pouco do limite, você tem que um de vocês levanta a mão aqui para a réplica e ele vai autorizar ou não a Começou a réplica. ficar bom, senhoras e Se é senhores. uma hein? zoação leve, vocês vão continuar. Então, Agora, se meio que passou do limite, você que sabe aqui, o humor é o limite, mas agora que a zoação é o limite. Então, tem Começou direito começou da a ficar bom, resposta, né? promete, hein? Então tem direito da E resposta, aí? né? Ele Tá, com certeza. Vai lá, Tem. 30 segundos. Bi-rebaixado da Série B, um clube que não tem mundial. Vai falar o quê? Como ele diz, o freguês tem razão? Então deixa ele achar que ele tem. Mas a gente nunca caiu 2 vezes e nunca tomou 6 do Curitiba. E nem do Vitória em casa. Resposta, né? Do Vitória foi 7. Tréplica ou não? Tréplica. Eu entendo. Só se não quiser. Eu entendo Quer ou não quer? Vou falar. Eu entendo quando o corintiano levanta essas bandeiras, assim, né? De mundial, essas coisas assim. Que é difícil quando o time não tem história entender a história do outro, né? Porque o Corinthians até 1990 era Inter de Limeira. Só jogava Paulista, só ganhava Paulista. Em 90 que ganhou um brasileiro, aí beliscou a Copa do Brasil. É de 90 pra frente que eles começaram a fazer parte do futebol brasileiro. Aí começou o pesadelo deles. Cassinão, Depois da tréplica. agora é sua vez, Cassino. Fala um pouquinho aí de você. Meu. O que você anda fazendo? Fala aí das suas transmissões, dos seus projetos. Conta aí pra galera. Primeiro eu tive o prazer de ser seu aluno, né? Prazer? Oh, Foi ali que eu me destravei e assim, abriu ainda mais o meu sonho de trabalhar com rádio, né? Eu lembro Só da historinha do Chapeuzinho Vermelho, né? Foi ali que eu me destravei. E aí hoje eu sou produtor e narrador da Go FM Brasil. Tem 6 meses que eu tô no projeto de narração e a gente tá aí, cara. Tá desbravando o rádio aí, porque é apaixonante, né? Já aproveita e faz o seu merchan também aí, pô. Vamos lá. Claro. Todo mundo gosta de futebol, né? Galera que tá assistindo a gente lá no canal da Go FM Brasil, YouTube, Facebook, aplicativo, site, gofm.com.br. Tem matérias, tem entrevistas, narrações, todos os times jogam lá. Então tá mais do que convidado. Todas as transmissões, Brasileirão... Tudo. Campeonato Brasileiro, tem Copa do Mundo Feminino que nós fizemos agora, futebol europeu, as eliminatórias da Copa. Pensou em futebol? Tudo. Tá. Tudo. É lá. Entra lá, gente. Então, ó, beleza? Feito. Mais algum recado ou não? Não, tranquilo. Ok. Eu tô esperando aqui. Tá. Mas antes de a gente continuar aqui, vamos de memes agora aí, Eric? Solta aí os memes da semana. Júlio Casaverde, São Paulo, mandou aí, ó, México. Valeu, o Coringão jogou muito. Segundo tempo aí o Corinthians jogou. Pausou lá, Eric? Só tinha um? Eu acho que o resto não foi. Eu falei pro editor editar, mas não é pra editar tanto assim, que tinha 10 memes. Aí foi só um pro ar, pelo jeito aqui, ó. Só tem esse. Então tá, né? Então tá. Ah, não, tem mais aqui, ó. Osmar Mendes, Piracicaba, São Paulo. Mais um outro meme aí. Ana Carolina, de Vitória, Espírito Santo. É bem assim, né? Sérgio Nogueira, olha, ó. Provocando o Rick aqui, ó, de Ribeirão Preto, São Paulo. Sandra Regina, Vila Olímpia, aqui em São Paulo. Jura que é silicone? Oswaldo Santos, de Santo André, São Paulo. Quando o professor pergunta...
E quando o ônibus freia rápido demais, Joel Souza, de Marília, São Paulo. Melissa Soares, de Campinas. E Kleber Fukushima, do Japão, último título do São Paulo. Você quer mandar o seu meme? Pode mandar aqui, ó. Entra lá agora, tá fresquinho, acabou de sair o nosso perfil lá no Instagram. Anota aí para você não esquecer, Torcida Cast Oficial. Tudo junto. Torcida Cast Oficial. Coloca lá o seu meme, manda pra gente no direct, que na semana que vem a gente coloca aí o seu meme no ar aqui pra vocês. Bom, vamos lá, Rick, vamos falar um pouquinho dessa sua paixão pelo Palmeiras. Você estreou já sendo um torcedor do Palmeiras ou ela foi crescendo conforme a infância, juventude, o pai que te leva lá pro Parque Antártica, como é que foi isso? Desde que eu me conheço por gente que eu sou palmeirense. A primeira vez que eu fui pro Parque Antártica foi em 1992, eu tinha 5 anos de idade, foi um Palmeiras e Fluminense, Campeonato Brasileiro. Eu, meu pai, meu tio, então todo mundo fala de futebol e tal, e pra mim, eu falo isso, pra mim o futebol não é só um esporte, não é só um jogo, sabe? Pra mim o futebol é tradição de família. É toda quarta e todo domingo, a gente sentar na frente da televisão, todo mundo ali, e assistir o futebol, e discutir, brigar, e dar risada. E pra mim o futebol é isso aí, mano. Quando eu lembro do meu pai, quando eu lembro do meu avô, pra mim todo jogo é um jeito de eu lembrar. Por exemplo, meu avô faleceu em 2013. Todo jogo é um jeito de eu lembrar do meu avô, sabe? Antigamente se falava, quando eu lembro das pescarias que eu fazia com meu pai, das pescarias que eu fazia com meu avô. Eu lembro de sentar no chão da sala e assistir jogo do Palmeiras com meu pai, com os meus primos. Então, pra mim, que eu falei, desde que eu me conheço por gente, desde que eu lembro de qualquer coisa, por exemplo, nessa idade de 5 anos, por exemplo, eu tenho pouquíssima lembrança. Uhum. Mas uma das pouquíssimas lembranças que eu tenho é justamente desse dia, desse Palmeiras e Fluminense. Então, assim, o Palmeiras ele marca a minha vida desde sempre. E eu passo pro meu filho também é palmeirense doente. E consegui converter o meu enteado, que dizia que era corintiano, mas não durou muito também. Porque logo ele descobriu que era bom. Mas é isso. E a tua infância? Qual foi o teu primeiro jogo que você assistiu? Cara, a minha história, ela é engraçada, né? Porque assim... Ela começa como? A maior parte da minha família, ela é toda São Paulina. Meus tios, primos, a maioria era tudo São Paulino. E desde pequeno, eles tentavam me levar para os jogos do São Paulo. Uhum. E eu não tenho essa lembrança porque eu era muito pequenininho, mas minha mãe conta, né, que eles levavam eu para o Morumbi e tentavam fazer de tudo para virar São Paulino. E aí a minha mãe, ela se separou e ela foi casada depois de muitos anos, quando eu tinha 6 para 7 anos, que aí eu já tenho algumas lembranças, poucas, mas algumas lembranças. E quando minha mãe casou, ela casou com o corintiano, que inclusive está casado até hoje, né? Meu pai aí, meu padrasto, que pra mim é meu pai. Até um abraço aí pro seu Osmar aí, dona Fátima, palmeirense, minha mãe. Ela falou, não vai falar mal do Palmeiras. Sua mãe é palmeirense? Minha mãe é palmeirense, cara. E é o maior desgosto da vida dela eu não ter me tornado palmeirense, porque eu sou o elo da minha mãe. Isso é muito engraçado, Rico, porque eu sou o elo da minha mãe e dentro da família não teve uma pessoa que fosse para jogo do Palmeiras para poder falar, não, vamos incentivar e levá-lo pro jogo do Palmeiras. Porque como eu sempre fui o elo da minha mãe, talvez isso pudesse ter acontecido. Só que tentavam me levar para o lado do São Paulo. E aí, quando a minha mãe casou, o segundo casamento dela, meu padrasto falou, não, vou levar esse menino no jogo do Corinthians. Ele me levou para comprar ingresso no jogo Corinthians e São Paulo. O Corinthians ganhou 2-1 no Pacaembu. É a primeira vez que eu fui pro jogo. E aí, a hora que eu vi aquela torcida do Corinthians, eu falei, cara, acabou. Corintiano pro resto da vida, né? E foi a melhor coisa que ele fez na minha vida, né? Ter me levado para assistir um jogo do Corinthians. E é engraçado, eu falo isso pro Rick porque eu tenho muito respeito pela história do Palmeiras. Lógico que a gente vai zoar sempre. Sim. A rivalidade, essa coisa sadia, isso é do futebol. Mas eu não vejo hoje não vejo o Palmeiras como o maior rival do Corinthians. Tem muito corintiano que vai discordar Como disso. assim? Não vejo. Para mim, hoje, o maior rival do Corinthians é o São Paulo. Para mim, Edu Oliver é o São Paulo.
Porque além de ser os nossos fregueses, é o time mais chato que tem, cara. Porque não tem argumento com os caras. Os caras apanha, não ganha título e os caras sobrevivem a... O dia que vocês tiverem 3 mundiais ou 3 Libertadores, a gente conversa. O discurso dos caras são esses. Ficaram 16 anos aí sem ganhar do Corinthians no mata-mata, vieram quebrar o tabu ano passado no Paulista e agora na Copa do Brasil, que o Luxemburgo, covarde, entregou a final na mão dos caras. Mas aí é uma outra história. Mas voltando lá na questão da minha família, da minha infância, foi assim que aconteceu. Então a maior tristeza da minha mãe é eu não ter me tornado palmeirense. Ela fala, não teve ninguém para poder influenciar. Aí o padrasto chegou para levar para do Corinthians e ficou. E narrador pode ter time, Cassino? Eu acho que hoje em dia tá um pouquinho mais fácil assim, mas eu ainda fico meio receoso, cara. Você fica meio receoso? Direto você tá no estádio, né? Você vai no estádio do Corinthians, Sim, o cara que é palmeirense, hoje com alcance de internet, fica meio complicado, né? Os caras são tudo meio louco. O cara pra olhar lá e falar, lá, o cara é palmeirense lá. Mas e na hora de gritar o gol? Não dá um grito Aí maior? não, aí O tem grito... que ser. Aí vai no profissional, né? É? Vai no É profissional. no profissional? É, Mas o coração em algum momento não fala, não? Ah, grita, né? Grita, Mas grita em silêncio. Você fala, pô, é? Grita em silêncio. Você sabe quais são os times que os grandes narradores torcem ou não? Ó, o Kleber Vamos lá. Machado é Começa com o Kleber santista, Machado. é santista, Galvão Bueno. flamenguista, Jura? o Vilano é São Paulino, Vilânia São Paulino. Vilano é São Paulino. Kleber Machado é santista. Kleber Machado é santista. José Silvério. O Silvério é... Pai, Corinthians. Silvério acho que é corintiano, né? Corinthians. O Silvério é corintiano. O Nilson... O Nilson César é São Nilson Paulino. César. São Paulino. São Paulino. Ulisses Costa, pergunta. O Luiz que Costa é ele quer corintiano, né? falar. Sério? É. Todo mundo fala que ele é palmeirense. Não, é corintiano. Ulisses é É corintiano? corintiano. Caraca, eu achava que ele era palmeirense. É corintiano. Não sei o Silvio Luiz, né? O Silvio Luiz é uma boa pergunta, né? Boa pergunta. Silvio Luiz, exatamente. É uma boa pergunta. Nivaldo Pietro, O Nivaldo é palmeirense. palmeirense. É, o Nivaldo é palmeirense. Como é que surgiu essa paixão pela narração? Entregou todo mundo. né? Cara, eu tinha... Ferrou a vida de todos Ferrou a eles. vida toda. Belo corte. Eu tinha 6 anos e meu pai sempre ouvia futebol no rádio, né? O José Silvério, curiosamente. E aí eu sempre sentei do lado e ouvia as transmissões. E quando acabava o jogo, eu lembro que eu tinha uns bonequinhos. E aí eu pegava os bonequinhos e colocava os bonequinhos e meio que ouvindo, imaginando a transmissão dentro da minha cabeça, eu começava a narrar o jogo com os bonequinhos atacando em cima do jogo que ele narrava. Muitas vezes era Palmeiras e Corinthians, um Corinthians e São Paulo, algum desses jogos maiores. E dali pra frente, quase não vejo mais jogo na TV, cara. Dos 6 anos pra cá, é sempre com o rádio ligado. Tenho o aparelho de rádio até hoje em casa, guardado, ligado, e é um amor que eu não sei explicar. Logo quando fez 100 anos o rádio, né? Sim. Uhum. E vocês têm esse hábito também de ouvir transmissão esportiva pelo rádio ou só pela TV? Hoje em dia, não. Hoje em dia, não mais. A gente assiste na televisão, porque sempre tem um jogo passando na televisão, Tá. né? Em algum canal vai ter. Mas eu cresci com isso aí. Eu cresci com meu avô sentado no sofá assistindo o jogo. Com o radinho de pilha. E o radinho aqui, assim. Então, eu tenho também essa recordação do rádio. Naquela época, lá no começo dos anos 90, lá, era muito difícil ter jogo na televisão. Você só tinha de quarta e domingo mesmo. É. E era aquele jogo determinado que muitas vezes não era do seu time. Então, às vezes a gente tava assistindo o jogo ali, mas todo mundo com o ouvido no rádio do velho pra saber como é que tava o jogo do Palmeiras. Convenhamos que é muito mais emocionante, né? É, muito O mais jogo legal. do rádio, né? A velocidade que imprime no rádio é Sim, totalmente diferente. E outra coisa. No né? rádio você não cochila, né, Japa? Não, é uma... Na televisão você senta lá, você. você dá Dependendo umas- do jogo, do dependendo do jogo. jogo. No você rádio não, no dorme. rádio você tá ali. Cara, pra quem é cego, é perfeito a audiodescrição. É verdade. A pessoa se sente dentro do campo. Acho que a grande função do narrador esportivo de rádio é passar essa isso, imagem. de passar essa imagem para quem está só ouvindo. E porque o rádio sempre foi o criador de sonhos, da fantasia, de você imaginar. Né? E o narrador esportivo consegue transmitir isso, passar isso A emoção, para quem né? está É a principal função. O Palmeiras teve o Nicolas, né? Recentemente. Sim. Que é o menino um deficiente cego visual lá. e a mãe, dentro do Allianz Parque, narrava os jogos pra ele no meio da torcida, né? É verdade. É. Então é uma sensação. É muito bom. É o trabalho do rádio, né? Né? E a gente emendando, né, nesse assunto do rádio, por exemplo, a gente praticamente
a mesma idade, né? Acredito, nós aqui, 36, deve ter 36. também isso daí também. Então, pô, a gente vem de épocas de narradores sensacionais. Por exemplo, eu cresci ouvindo a Rádio Globo, com o Oscar Ulisses. Ainda peguei, lembro um pouquinho do Osmar Santos, que era o pai da matéria, né? O pessoal falou, Osmar Santos. Pô, você escutar um gol narrado pelo Osmar Santos, Oscar Ulisses, cara, isso é o que o Cassino falou. Hoje, a minha visão, hoje, vendo os narradores hoje na TV, tenho alguns que eu gosto, mas no rádio, cara, é muito mais emocionante você escutar um gol narrado por um Oscar Ulisses, por exemplo, do que um cara que eu vou falar, não tem problema, claro. Eu não gosto do Theo José. Pra mim não é um narrador, não gosto. Não suporto ver jogo de futebol ouvindo o Theo José narrando. Pra mim ele não é narrador de futebol. Então você pega um Oscar Ulisses, você pega aí o Cassino começando, um gol dos caras, a sensação é diferente. E aí entra no que vocês falaram, aquilo que você transmite, né? Igual teve o caso do Nicolas, da mãe narrando pra ele. Pô, você pega ali uma situação dessa e você consegue trazer essa emoção que o pessoal da rádio tem, cara, isso daí não tem preço. E não tem um torcedor que não começou escutando rádio. Walkmanzinho lá e as pilhas acabando pra caramba, porque as pilhas não duravam naqueles Discman lá, principalmente, né? Walkman, aquele, lembra? A gente é da época do Walkman, né? Você tinha que comprar 1 milhão de pilha lá pra poder ficar ouvindo o negócio. Eu escutava jogo no Walkman. Dentro do estádio é tradicional o cara assistir o jogo da arquibancada com o ouvido na rádio. Até hoje você vê. Os idosos principalmente, né? É isso mesmo. O narrador, ele acho que ele tem que ter essa entrega, igual o jogador. Não é simplesmente você só mencionar o lance. Acho que tem que ter essa entrega também, né? Eu acho que isso faz parte. Faz. E quando você decide trabalhar com rádio, você é um bom exemplo disso, né? Falando em questão de futebol, não é pra você que você faz, né? Não. Você não faz uma transmissão de futebol pra você. Pô, tô indo bem. Não, é pra quem tá ouvindo, né? Pra quem tá ouvindo. Então quando você consegue tocar essa pessoa do outro lado que ouve, é aí que acho que tá a chave, como você tem a referência do Oscar Ulisses, por exemplo. Você tem que ter essa conexão com a torcida. Se você não tiver... O cara não te escuta. A televisão não permite isso. Por né? exemplo, eu até falei pra vocês, eu particularmente, cara, era desesperador quando tinha jogo vendo o Theo José narrar. Eu não assistia. Eu ia pro rádio. Voltava pro rádio, vou ouvir no rádio. E às vezes era que o SBT teve, né, os direitos só de transmissão agora, né, Temos 2 anos atrás. Foi Sul-Americana ou não? Foi da Libertadores. Da Libertadores. Cara, era desesperador você ver ele narrando. Não dava pra assistir. Eu particularmente não conseguia. Aí eu fazia o quê? Muitas vezes em casa, eu abaixava o volume da TV e colocava no rádio. Ou na Transamérica, que também é bacana, a narração dos caras lá, sensacional, 105.1 FM com o pessoal lá também é legal. E ficava ouvindo, vendo a imagem e ouvindo no rádio, que era mais emocionante do que ver o cara, por exemplo, na rádio. Eu ainda tenho esse hábito, ainda tenho. Pô, muito bacana. Vamos ver um VT agora aí, Eric, solta aí. Valeu, o Coringão jogou muito. Segundo tempo aí o Corinthians amassou o Flamengo. Digno das tradições do Corinthians, aquilo que a gente espera do time do Corinthians. O Corinthians jogou muito, conseguiu um empate, foi pra cima, foi pros pênaltis e infelizmente aí o Fagner mais uma vez mostrando que é jogador fraco, que não serve pra jogar no Corinthians. Jogador pipoqueiro, já tinha perdido o pênalti contra o Palmeiras fazendo a mesma palhaçada que ele fez, dando uma pancada pra fora e dessa vez no travessão. Então não adianta a gente vir aqui culpar o Vital, culpar o técnico, o time jogou demais. E o único responsável por essa perca desse título hoje pra mim foi o Fagner, mas depois a gente vai falar mais aí pra vocês nesse resumo esportivo aí, tá bom, gente? Grande abraço a todos aí, tamo junto e parabéns Corinthians, parabéns aos jogadores, parabéns à fiel torcida que representou, calamos o Maracanã, que a hora que o Corinthians empatou era só a torcida do Corinthians aqui. E infelizmente não deu, mas o corintiano ele não vive de título e nem de vitória, ele vive de Corinthians. Então a gente nunca vai abandonar o Coringão. Tamo junto. Ô Edu, isso aí não é cornetada de personagem não, né? Não, cara, esse daí foi um momento triste, né? Porque esse jogo foi a final da Copa do Brasil de 2022, né? Do ano passado. E o Corinthians jogou muita bola no Maracanã, cara. Foi muita bola. O Corinthians jogou muito mais no Maracanã do que jogou na primeira partida aqui com o Flamengo. O Corinthians amassou o Flamengo lá e a gente calou o Maracanã.
O que atrapalhou o Corinthians nesse jogo foi a hora que acendeu os sinalizadores. Que aí o jogo foi paralisado, o Corinthians estava em cima do Flamengo e deu aquela esfriada. Mas só deu o Corinthians. E aí foi para os pênaltis. E aí no pênalti o Fagner me faz a palhaçada que ele está acostumado a fazer sempre. E aí doeu, porque foi logo após a derrota e eu precisando fazer o vídeo pro Instagram, pro pessoal que estava me acompanhando. Cara, foi difícil. Porque você vê se o time perdeu um título ali, você tem que ter aqui a estrutura de você fazer uma análise em cima da qual eu estava fazendo ali, doeu pra caramba, porque pra mim esse título estava na mão do Corinthians e o Corinthians jogou fora por conta de um pênalti do Fagner. O cara que é um dos maiores salários do elenco e é o cara que sempre perde pênaltis decisivos. E aí vai fazer o quê? Você sempre foi autêntico nas suas colocações, você sempre foi incisivo naquilo que você fala. Com certeza, é o que eu falo, é a identificação. Nós que estamos começando, assim, tem 6 meses aí de rádio, eu tenho 5 meses, 6 meses agora quase de programa na TV. A gente precisa criar uma identificação, no meu ponto de vista, com o torcedor em cima de uma verdade. O cara olhar pro Cassino, olhar pro Rick, olhar para mim na rua e falar, pô, o Rick é isso, o Edu é isso, o Cassino é isso. E não um personagem, como tem alguns aí no meio da televisão, que são personagens, né? Quem, por exemplo? O Neto. O Neto? Ali o torcedor, ele percebe. Com a bola. Que O torcedor, ele percebe. percebe. Lógico que percebe. Por exemplo, a gente até comentou, e pra mim, eu falo isso, o Neto pra mim é um covarde, eu sempre uso essa expressão covarde, porque ele é um personagem, ele não é um cara de verdade, ele é um cara que ele morde e assopra. E a partir do momento que você tem um cara com 2 personalidades, ele já é um cara que não é de verdade. Então ele usa a audiência que ele tem no programa dele, inclusive eu falei isso na rádio do Marcelinho Carioca, quando fui participar lá, um abraço pro Marcelinho Carioca, pro Rogério, pessoal sensacional que me recebeu super bem, por sinal. Na Top FM, né? O pessoal muito da legal. Top lá. Sensacional. E eu falei isso, é um cara covarde porque ele estimula o ódio na torcida do Corinthians principalmente, e ele é o mesmo cara que ele diz que tem que ter cobrança, é o mesmo que depois critica as cobranças. Eu até usei um exemplo lá quando ele se referiu ao caso do Daniel Alves. Levantar uma bandeira contra o estupro, bacana. Também sempre você contra o estupro. Acho que ninguém aqui vai ser nunca na vida passar pano para um estuprador. Só que é muito grave quando você levanta uma bandeira que você tem que sustentar ela até o fim. Sim. E aí ele chamou o Daniel Alves de estuprador, Robinho de estuprador, só que quando o Cuca foi contratado no Corinthians, que é amigo pessoal dele, ele não usou o mesmo critério. E aí ele tentou camuflar. E aí foi uma coisa que eu bati em cima disso. Eu falei, ou você defende para todos, estuprador, meu irmão, você pode ser meu melhor amigo. Se você cometeu a parada, acabou. Você tá errado. Eu não vou, se é meu amigo, eu vou passar um pano para ele porque é meu amigo. Ele vai ter que segurar a bronca, vai responder. Sim. Você entendeu a parada, ele vai responder. E é justamente isso que ele não faz. E aí outro exemplo que eu usei dele foi a questão dele incentivar a violência. Porque quando o Corinthians foi jogar num dos últimos jogos na Vila Belmiro contra o Santos, que a torcida do Corinthians foi lá cobrar os jogadores, que por sinal não teve pedrada no ônibus, não teve nada, só pararam na frente do ônibus e não deixaram os jogadores descer, ele foi o cara que acabou com a torcida do Corinthians, que era inadmissível e tal, só que alguns programas antes ele falou que na época dele ele era cobrado, que ele era o gordo, que ele era isso, e a torcida do Corinthians sempre foi cobrança que os caras têm que jogar no terror, falou que o Juliano tinha que jogar no terror, fala salário de jogador. A partir do momento que ele faz isso, inflamando uma torcida do tamanho da do Corinthians, ele coloca na torcida do Corinthians o quê? Um sentimento de revolta. Olha lá o Juliano, olha lá o Luan, olha os caras ganhando 1 milhão, olha lá os caras não correm. Você acha que o torcedor fanático encontra o Juliano na rua, você acha que esse cara vai fazer o quê? Vendo o programa dele. Então ele é um cara que ele tem responsabilidade nas coisas que ele fala. E pra mim ele é um irresponsável. E o Edilson Capetinha falava sobre isso, que o José Ferreira Neto é um e o Neto era outro. E muitas pessoas falam que ele é 2 personalidades. Então, para mim, um cara desse não é de verdade. E ele, como corintiano, ele não me representa em nada. Então, eu sempre tive isso. Autenticidade, respeito eu vou ter sempre. Jamais vou ofender ele, a família dele, alguém, nada. Mas ser verdadeiro eu vou, porque essa identidade é o que faz com que o torcedor goste da gente. Porque o cara olha para você e fala, eu sei que isso aí é verdade. Eu sei que o Edu é desse jeito. Posso errar. E se errar, venho aqui, peço desculpa, tá tudo certo. Mas deixar de ser verdadeiro eu nunca vou deixar. Tá. É isso aí. E as suas cornetadas, ô Rick? Ah. Você costuma ser feroz assim nas redes ou você dá uma amansada? Ou você, Mano, assim, quando é pra falar, você fala mesmo na lata? Quando o Palmeiras rateia muito assim, eu nem vou pra internet, eu nem gravo vídeo porque eu não consigo. É melhor não. É melhor não. Porque a gente já chegou a fazer futebol junto.
Cassino na época, eu comentava, ele narrava e eu comentava. Cara, eu fiz um Palmeiras e São Paulo uma vez, que... Mano, horroroso, né? Horroroso. Eu desliguei o meu microfone e falei, mano, nem me chama, porque, mano, vou mandar meia dúzia tomar no cu. Pode falar palavrão aqui? Pode. Se não puder, também foda-se, já falei. Não, tô brincando. Mano, eu falei, mano, nem me chama, que eu vou mandar os caras pra puta que pariu, porque não tem condição, não tem condição. Quando a gente tem que... É que nem ele falou, eu sou verdadeiro. Quem me conhece sabe, quando eu tô assistindo um jogo de futebol, velho, eu sou aquele cara que xinga, eu sou o cara que perde a paciência quando o time não tá bem, quando eu vejo jogador que não tá correndo, eu xingo. O que é normal, né? O que é normal. Sim. Então, assim, quando eu tô transmitindo futebol, quando eu transmitia, eu não consigo ser diferente. É que nem ele falou, não vou conseguir ser diferente. Não dissocia. Eu não consigo separar. Quando eu tô fazendo um Corinthians e Santos, por exemplo, que nem a gente chegou a fazer um Corinthians e Santos também, na Vila Belmiro, que foi horroroso, puta jogo ruim do cacete. Mas é o jogo de outro time. Aí você consegue, tipo, equilibrar o comentário e falar, então, pô, o time não tá tão bem, né? Você dá aquela tranquilizada, porque não é o teu time. Mas quando é o teu time, mano, não dá, velho. Você não consegue, tipo, o time tá organizado. Tá organizado porra nenhuma, tá uma zona isso aí, velho. Time totalmente sem padrão. E você tendo que fazer média com o torcedor, né? Entendeu? Então, assim, não tem como. É que nem ele falou, eu acho que você tem que ser verdadeiro, até falando do Neto. O Neto criticando o Rafael Veiga porque comemora dando voadora na bandeirinha de escanteio, falando que é uma falta de respeito. Falou o cara que cuspiu na cara do juiz. Então, tipo assim, é o que ele falou. Mano, não dá pra você ser hipócrita nesse nível porque o torcedor percebe. Sim. O torcedor percebe. É que nem nós estávamos conversando antes, que ele falou que o programa dele com 5 meses tá estourando. Por quê? Porque quem assiste olha e fala, porra, mano, esses caras são verdadeiros, mano. Quando tem que elogiar, eles elogiam. Quando tem que falar mal, eles falam. Sabe, quando começaram a bater na diretoria do Palmeiras que precisa de um centroavante, tem que contratar um centroavante. Eu fui um dos que falou, velho, eu entendo que o Palmeiras precisa de contratação, mas o centroavante hoje, para o Palmeiras, não é prioridade. O Palmeiras não joga com centroavante. Aí contrataram o Rafael Navarro, deu nada. Contrataram o Flaco Lopes, deu nada. Merentiel, não deu nada. Por quê? Porque o Palmeiras não joga com esse tipo de jogador, com essa característica, sabe? Então, se você vai lá e você quer fazer bonito, só fazer médio, porque tá todo mundo falando aquilo, você quer ir no efeito manada, a torcida vai perceber e falar, mano, esse cara aí não é isso. Porque quando a gente tá no churrasco aqui tomando cerveja, não é isso que ele fala. Entendeu? Então, eu partilho da mesma posição do Edu com isso, então, porque eu acho que tem que ser real. Os apresentadores personagens, está acabando essa era dos apresentadores personagens e hoje o público, ele quer ver mais o apresentador autêntico, falando realmente o que é aquilo na frente e atrás das câmeras, é isso? Sim. Mano, por que a Energia faz tanto sucesso hoje? Os caras são de verdade. Ponto. Os caras é na lata. Exatamente. É na lata. É na Você lata. entendeu? É na lata. Isso vai incomodar muitas pessoas, mas vai agradar outras e incomodar outras. Jesus não agradou a todos, não é o ser humano que vai. Só que eu acho que essa verdade, essa coisa de você chegar e falar, cara, isso tem que ser falado dessa forma, poucos fazem. Por quê? Muitas pessoas se prendem, putz, mas eu não posso falar isso porque determinadas emissoras, por exemplo, até colocam restrição no que alguns vão falar. Mais uma vez eu vou usar o programa desse babaca do Neto. Embora eu não assista o programa dele. Mas você vê que o Veloso, que é um cara legal, que é ídolo lá do Palmeiras, mas o Veloso é uma marionete do Neto. O Souza é uma marionete do Neto. O Edilson que não foi, saiu. Saiu fora. Exatamente. E por que o Edilson saiu? Porque o Edilson bateu de frente. Por quê? Porque o Edilson não é um personagem. E aí desagradou o Neto. Por quê? Porque ele tem que ser o centro da atração. Então, se for para você ser chamado, para você ser uma marionete e não poder falar aquilo que você pensa de verdade, cara, de verdade, você nem serve para estar nesse meio, porque a partir do momento que você se submete a não ser quem você é para agradar outras pessoas, para mim você é um cara que você já não serve. Você não tem personalidade. E o pior que são os caras... Desculpa te cortar, mano. O pior que são os caras... Esses que nem você falou, você citou o Veloso, Souza, os caras que vão no programa do Neto, eles não, tipo, se apequenam nesse sentido para o público. Tipo assim, não, se eu falar isso, o público não vai gostar. Não, eles se anulam pra caber no que o rei gosta. Exatamente. Que é muito pior. O bobo da corte. É muito pior, tá ligado? Tipo assim, se você... Pô, eu não posso falar isso porque talvez a torcida não vai gostar, você ainda entende. Nós não, porque nós não temos mídia, então a gente fala mesmo e foda-se, a gente é torcedor. Sim. O cara que tá numa Bandeirantes, numa Globo, ele pensar desse jeito, você até compreende.
Pô, se eu falar isso aqui, talvez a torcida não vai gostar. Posso arrumar uma briga com a torcida XYZ. E é que nem a gente tava falando, o cara tá em todos os estádios do país, então ele tem que tomar um cuidado mesmo. É uma responsabilidade, né? Agora, quando você deixa de ser você para agradar o dono do programa, o diretor, o cara da emissora, aí realmente você não merece estar ali. Você não merece, porque você representa uma massa, ainda mais o cara que bate no peito e fala, eu sou palmeirense, eu sou corintiano, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí ele deixa de falar aquilo que a torcida espera dele, porque o dono do programa não vai gostar. Entendeu? Então, esse cara não merece estar ali. Eu acho que assim, é outra coisa. Por exemplo, eu vou usar 2 nomes de caras que eu admiro pra caramba, que eu gosto, que é o Mano e o Beija, que são corintianos. Sim. E os caras são de verdade. O Mano, por exemplo, ele fala tudo que ele tiver pra falar e tá tudo certo. Ele é autêntico. Então, quem conhece o Mano sabe que aquilo é verdade. O Mano não é um personagem. E o torcedor gosta dele exatamente por isso, porque ele fala a verdade. Isso, ele como corintiano, você pode pegar aí, por exemplo, o Mauro Betti. O Mauro Betti é aquela coisa mais diplomático, mas ele é um palmeirense que ele fala a verdade, meu irmão. Sim. Ele, o que ele tiver para falar, tiver que rasgar, ele vai rasgar. Então, essa essência nessas pessoas hoje, dentro da mídia, são poucos que tem. Porque entra justamente nessa questão. É lógico que tem determinadas coisas que na TV você não pode chegar e falar, porque você vai trazer problemas para a TV, para você, processo. A gente não tá falando aqui de agressão verbal em cima de ninguém, de sair xingando ou de vagabundo, essas coisas. A gente tá falando de você ter personalidade para falar, não, meu amigo, eu vou falar sobre o tema. Igual o Cassino falou. Quem, por exemplo, ele deu a deixa. Porque eu comentei, não gosto do Neto. Aí todo mundo fala, pô, mas você vai bater de frente com o Neto? Seu programa tá começando agora, você já vai bater. Eu falei, a partir do momento que eu tiver medo de expor minha opinião, eu nem sirvo mais para estar na TV, meu amigo. Meu programa tá começando agora, mas quem tiver que gostar de mim, vai gostar de mim do jeitinho que eu sou. E o torcedor vai me respeitar por isso. Porque quem que você vê hoje vindo na mídia para falar mal do Neto, por exemplo? Ou para mostrar as falas incoerentes do Neto, como eu mostrei no meu programa. Inclusive, quem quiser acompanhar, você me dá deixa aqui. Tá lá no Instagram, a Voz das Arquibancadas, aí o pessoal que quiser acompanhar nosso trabalho, tá lá, é só jogar a Voz das Arquibancadas com o Edu Oliver, tem os trechos do programa, toda segunda e quinta-feira, às 9 horas da noite, o programa tá disponível lá no Instagram, os trechos, para quem não tem o canal 9 da Claro e o 109 da Soul TV. E nós estamos na TV São Caetano, então quem quiser acompanhar lá a Voz das Arquibancadas. Então é isso, sabe? Então eu fiz isso no meu programa, eu peguei trechos das falas dele de diversos programas e fui mostrando a incoerência do cara. Eu recebi crítica de algumas pessoas, pô, mas você tá batendo de frente com o Neto, você tá começando agora, você pode fechar as portas para você em outros lugares. Eu falei, sabe por que não vão fechar? Porque quem admira o meu trabalho e gosta de mim e vê que o nosso programa é bom, o nosso trabalho flui, esse cara vai te dar oportunidade. Porque ele vai olhar pra você e vai falar, pode confiar nesse cara, porque esse cara vai falar a verdade com você. Agora, a partir do momento que eu me tornar um personagem, você colocar eu na mesa aqui, é um cara que eu não vou transmitir verdade pra você. Porque a qualquer momento eu posso ceder para aquilo que me agradar mais. É isso aí. Galera do chat que tá participando também aqui ao vivo, quero agradecer a galera que tá aqui, os bonitões e as bonitonas estão aqui, ó. Metaverso Futebol. Edu Oliver, fala do Botafogo, campeão brasileiro de 2023. Tá Jussara, Al-Qaeda, Elis Biasotto, Valdeci Santos, Cláudio Soares de Andrade. Valeu, galera, muito obrigado pela participação de vocês no oferecimento de Aposta Mágica. Se você ainda não entrou lá, vai lá, se cadastra, coloca a sua instituição beneficente que você quer ajudar. Uma parte da renda líquida vai para a instituição que você indica lá na hora que você fizer o seu cadastro. E quem sabe você, no seu dia de sorte, de repente vai lá, aposta também. Quem sabe você não sai com uma bolada. Aposta Mágica não é apenas um bet qualquer, não é apenas um site de apostas. É o site que aposta no social. Vamos rodar mais um VT aí, Eric? Chegamos em Araraquara agora, estamos aqui com o Alan e com a Yasmin, torcedores que moram aqui no interior. O Alan vai dar uma palhinha para vocês de como que é esse lado do torcedor corintiano, a dificuldade, como que ele faz para poder estar aqui em Araraquara. Então, ser Corinthians não dá para explicar, né? Já nasce o bagulho no sangue, no corpo e por aí vai. Véi, acompanho o Corinthians em estádio desde 2011, Pacaembu, muitas vezes. Dificuldade sempre ter, não é fácil, né? Parte de acessibilidade, lá no Pacaembu tinha que subir uma puta de uma avenida aí e ninguém tá praticamente nem aí, só os caras de bola junto mesmo. Lá dentro era firmeza, tinha tudo de boa.
Na Arena Itaquera também agora é suave, mas você vai de metrô, você tem toda aquela rampa ali pra subir, os ambulantes tudo na calçada, cheio de vidro, pra furar o pneu da cadeira é facinho. Mas compensa, é o Corinthians mesmo. E a dificuldade ela tem, mas nada disso impede de você vir acompanhar o Corinthians. Não, estamos vivos aí, e Coringão acima de tudo. Agora já colhei aí essa semana mesmo aí, primeiro jogo nós encostamos, 2 horas e pouco de viagem, hoje de novo. E tamo aí, mano. Legal. Corinthians é isso, é ir além, né? É ir além, né? Yasmin, filha do Alan. Tudo bom, Yasmin? Acompanhando o paizão nesse jogo? Legal, você gosta de vir? Quanto você acha que vai ser o jogo hoje? Eu acho que vai ser 3-0 Corinthians, placar da Yasmin aí. Tamo junto, vai Corinthians. Boa. Caraca, Edu, meu, você foi pra Araraquara e você encontrou o irmão gêmeo do Porpetone. É verdade, né? Parece pra caramba. Parece pra caramba. Isso foi só um... Conta pra gente aí desse VT aí que você gravou. Quando foi? Não, conta pra gente aí um pouquinho desse VT. Ah, sim. Então, esse foi um jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Que foi em Araraquara. E ali, como o nosso programa ainda estava começando, a gente quis fazer vídeos com esses torcedores, geralmente do interior, que muitas vezes não tem nem oportunidade de vir aqui para São Paulo, porque boa parte desses torcedores que moram no interior ou outros lugares não tem oportunidade de acompanhar o Corinthians indo na Arena. Então, seja o Sub-20 ou a Copa São Paulo, quando o Corinthians joga dentro dessas cidades, os caras lotam. Eu acho que não é só o Corinthians, o Palmeiras também, sim, qualquer outro time grande assim que vá jogar nesses lugares, os torcedores abraçam. Aí eu quis fazer essa matéria justamente para mostrar o lado desse torcedor corintiano. E no caso dele ali, ele estava contando justamente tudo que ele passa para chegar na Arena Corinthians, porque ele vai de cadeira de roda, ele se vira e ele vai. E é isso que a gente tentou, né, transmitir ali para os outros torcedores, o sacrifício e o amor que os torcedores fazem para poder ver o clube. Para você ver, por exemplo, um cara desse que se desloca de lá por amor para chegar na Arena Corinthians e ver Yuri Alberto jogando. E ele fala das dificuldades de ser um cadeirante, né? Fala, cara, de você... de tudo, porque quem vê ali só vê o cadeirante, você chega no estádio, o cadeirante ali talvez no olhar das pessoas, e nem por mal, muitas vezes passa batida, é um cadeirante. Mas por trás dele ali tem toda uma história, o trajeto para ele chegar ali, locomoção, a dificuldade, muitas vezes financeira, de pegar carona, de ônibus, de subir a rampa, igual ele falou na Arena Corinthians, cara, inadmissível. Fora os acessos, né, que é difícil. Inadmissível dentro da Arena Corinthians, no setor norte, por exemplo, onde ficam as organizadas, não existe, por exemplo, ele é cadeirante, se ele quiser fazer xixi, se ele quiser mijar, desculpa, ele tem que mijar nas calças, porque ele não consegue acessar o banheiro. Não tem acesso para o cadeirante na Arena Corinthians. Ou alguém vai pegar ele no colo e vai levar ele até o banheiro. Ou vai de fralda geriátrica. Exatamente. Ou ele vai mijar nas calças, porque não tem como ele descer. Isso é inadmissível. Aí você vê um estádio do porte da Arena Corinthians não ter um acesso para um cadeirante, cara. É inadmissível. Outras coisas também, fora outras coisas, por exemplo, deficiente visual que sofre pra caramba, que muitas vezes tá ali, não consegue ver o jogo, idosos que estão lá, porque as bandeiras... Assim, eu entendo que as bandeiras fazem maior parte de uma festa linda na arquibancada. Você vê uma torcida com bandeira tremulando, isso é sensacional. Sim. Mas tem muita gente que não assiste o jogo por conta disso. O cadeirante mesmo não assiste a partida, porque o cara tá lá, as torcidas estão aqui com o bandeirão, tremulando a bandeira, e o cara não consegue ficar de pé. Então, tem muita coisa que precisa mudar, mas a questão de acessibilidade no banheiro era o mínimo. É o mínimo que qualquer presidente, que agora o Corinthians vai passar por isso, segundo o Augusto Melo, que é um cara que a gente até apoia, um abraço aí para o Augusto Melo, nosso amigo, futuro candidato à presidência do Corinthians, falou que vai ser uma das primeiras coisas que ele vai trabalhar. E precisa, cara. Não sei se no Allianz Parque deve ter, né? Porque o Palmeiras é diferente nessas coisas. Como é que é a acessibilidade? Tem, nos setores mais populares tem, é mais fácil. Na arquibancada tem? Tem, aí ó. Assim, não é o ideal, mas já é melhor do que, por exemplo, melhor do que nada. Né? Eu tava lembrando, por exemplo, Parque Antártica antes de reforma, era assim, mano. Num Parque Antártica da vida, um cadeirante não assistia jogo. Não assistia jogo. Porque era escada, era degrau. Aí é isso, ou o cara entra lá entrava, né,
pelo fosso ali, e aí alguém jogava o cara nas costas pra subir. No Pacaembu, o Pacaembu também. ele ainda entrava pela Charles Miller, ainda conseguiria... Não ia assistir o jogo porque tinha as faixas, né? Então ele ia ficar, tipo... Mas se pelo menos entrar no estádio, ele ia conseguir. No Parque Antártico, ele não conseguia nem entrar no estádio, velho. Nem para arquibancada assistir um jogo. A Arena Nova do Atlético Mineiro, que inaugurou 15 dias atrás, no domingo aí, tem esse acesso. E o engraçado que eles fizeram, não separaram o lugar do cadeirante com o lugar da torcida. Pro cara sentir a energia do estádio. Sim. Então eles fizeram um acesso separado lá, tudo bonitinho, onde tem pra cá a torcida normal, né, e pra cá os deficientes físicos. Então eles estão no meio ali, bem de frente pro gramado. Já foi Incluído pensado ali no nisso, meio. Então. E é mas, assim, inadmissível essas arenas modernas hoje, custando milhões, da forma que foi igual a Arena Corinthians, que é um elefante branco, que ninguém sabe quanto custa, quanto pagou, quando vai terminar de pagar. Não tem um banheiro para não tem um acesso. para um cadeirante. É inadmissível, né? É que nem você falou, gastam milhões igual gastaram nessas arenas aí. O mínimo que deveria ter uma acessibilidade pensada para isso. Mas infelizmente esses dirigentes calça 40 e eles só querem saber disso aqui, né? Dinheiro, né? Dane-se o cadeirante, dane-se quem vai. O importante é lotar o estádio, quem vai ver ou quem não vai ver. Olha aí, diretores de São Paulo, hein? Se vocês estão prometendo um novo estádio aí, então já penso aqui no que esses dois representantes das duas maiores torcidas estão falando aí. E vamos ver, né? Se agora, pro centenário do clube, sai, né? Definitivamente aí o estádio e com pelo menos com essa, né, o mínimo que nem o Edu falou. Agora vamos aqui para as imagens do Rick. O Rick também mandou umas imagens pra gente aqui. Isso aí é o antigo jornal O Lance. Lembra do Lance? O Lance, sim. Eu saí no Lance. Isso daí é pra poucos, viu? Agora, o que é essas correntes aqui na... Cara, isso aí foi em 2011. O Palmeiras tinha jogado a semifinal da... Na época não era Sul-Americana, era Mercosul ainda. Ou já era Sul-Americana em 2011? Já era Sul-Americana. O Palmeiras jogou com o Goiás, tinha ganhado em Goiás de 1-0 e veio decidir no Pacaembu com a vantagem. Fez 1-0 e conseguiu perder de 2-1 e ser eliminado no Pacaembu. Aí é que nem eu falei, mano, eu via muitos amigos meus chorando, sabe? Os caras tristes pra caralho. E eu puto, mano, porque eu achava inadmissível aquilo. Aí isso foi numa quarta-feira à noite, no sábado, a gente foi todo mundo pra porta do CT. E aí essa corrente que tá pendurada no meu pescoço, essas faixas amarelas, a gente trancou o portão e colocamos as faixas de interditado por falta de competência. Interditamos o CT do Palmeiras, os jogadores tudo lá dentro, treinando, e nós interditamos o CT por falta de competência. Aí chamaram a polícia militar estourou a corrente. Não sei por que cargas d'água jogaram essa corrente no meu pescoço e acho que foi a deixa pro repórter do Lance fazer essa foto aí. Segunda-feira meu telefone não parava de tocar, velho. 7 horas da manhã eu indo trabalhar e todo mundo me ligando. Falei, mano, você tá no Lance. Eu falei, mano... E era bem na capa, destaque, né? E era na capa, mano. E o Lance era um dos jornais mais era lidos. O principal, né? Era o principal. Na área esportiva de futebol era o principal jornal que tinha. Que vinha em forma de tabloide, né? Era. E eu falo que eu tive a honra de sair no Lance, assim, não no meio da galera. Não é aquela foto de arquibancada que você fala, ó, eu ali. Não, eu saí no Lance e foi exclusivo. Mais uma imagem aqui do Rick, vamos. Isso aí não tem nada a ver com futebol, isso aí. Mas isso aí é o que transformou a minha vida. Isso aí é uma cerimônia com um ritual com ayahuasca. Então, desde que eu comecei a consagrar a ayahuasca mudou a minha vida, o meu olhar com relação ao mundo. Isso aí foi uma imagem, um dos rituais ali onde eu estava na minha conexão ali comigo mesmo, com a natureza e trabalhando os meus processos internos aí. E que eu indico para todo mundo. É aquela mudança de chave mesmo que você... Como posso dizer que você expande a sua consciência, é isso? Isso. Ela traz essa expansão de consciência, mas eu costumo falar que ela não expandiu só a minha consciência, ela expandiu, assim, não só ali no momento, né? Mas ela expandiu a minha consciência de um modo geral para a vida, né?
pro mundo. Então, depois que eu passei a consagrar a ayahuasca, eu entendo o mundo, a relação com as pessoas de uma maneira diferente. Entende? O respeito, enfim, o tratamento com as pessoas. A ayahuasca ela mudou, eu não vou saber explicar porque é surreal isso. Mas existe muito preconceito acerca do Da ayahuasca. Sim. Né? Que muitos chamam de Santo Daime também? Ou não? É o chá que é o mesmo usado no princípio. Santo Daime. O Santo Daime seria a religião. Né? A ayahuasca é a bebida que é servida no ritual do Santo Daime, mas aí não tem a parte da religiosidade do Santo Daime. É só o cerimonial ali com a ayahuasca. A gente trata como sagrado também, mas que nem nessa casa aí, a gente trabalha com várias linhas. Então a gente trabalha com linhas de Umbanda, trabalha com linha nórdica e grego. Então assim, trabalha com vários tipos de divindades diferentes. Certo. Porque a gente entende que a espiritualidade ela é isso. No plano astral não tem separação. Quem separa somos nós de acordo com aquilo que a gente acha mais legal. Entendeu? E aí, até isso foi que eu falei que a ayahuasca mudou o meu ponto de vista, que hoje eu não vejo certo e errado, bom e ruim. Hoje, mano, você é budista? Funciona pra você, da hora. Você é crente? Funciona pra você, da hora. É o respeito, Eu né, posso não concordar com tudo que tem nas suas religiões. Mas se tá funcionando pra você, mano, da hora, velho. Vai em frente e é isso mesmo. E não eu engoli a minha fé pela tua goela abaixo, né? Como Exatamente, querer impor que isso daí foi um ensinamento. Eu frequento Umbanda, né? Eu sou médium de Umbanda, mas eu digo que eu não sou umbandista, né? E a ayahuasca fez eu entender isso. A Umbanda ela só é o veículo que eu encontrei para colocar essa minha espiritualidade em prática, né? E o meu caboclo Sete Flechas deixou essa mensagem para mim algumas giras atrás, quando ele falou assim: a verdade das pessoas é moldada baseada na realidade delas. Então eu não vivo a sua realidade. Então não tem como eu falar para você que a minha verdade tem que ser a sua verdade se eu não vivo a sua realidade. A sua verdade é baseada na sua realidade, naquilo que você vive. Entendeu? Então entender isso e entender esse respeito e essa conexão que cada um tem com o seu espiritual a ayahuasca me fez compreender isso de uma maneira muito mais clara. Tá certo. Mais uma imagem aqui do Rick que mandou pra gente. Isso aí, mano, essa imagem tem 10 anos, velho. Meu filho fez 10 anos agora, dia 30 de agosto. E ele foi a primeira chavinha pra mudar a minha vida. Isso foi em 2013. Nessa época eu era de torcida organizada, eu fiz muita coisa. Nossa, eu fiz muita cagada. Muita merda. Muita cagada. Quem que não fez, né? E quando ele nasceu, quando eu descobri que minha ex-mulher, hoje ex-mulher, quando eu descobri que ela tava grávida no finalzinho de 2012, eu falei, mano, agora eu tenho que dar uma sossegada, eu tenho que mudar. E aí quando ele nasceu em 2013, aí tudo mudou e até quando eu escrevi pra ele dia 30 agora, eu falei, mano, eu luto todos os dias pra ser uma pessoa melhor, pra que ele tenha um bom referencial de homem, não é nem de pai, é de homem, tá ligado? Porque um dia ele vai ser um homem. Ele pode não ser pai, ele pode não ser marido, mas ele vai ser homem. Né? Tem um bom caráter. Então eu luto todos os dias pra ser uma pessoa melhor, pra ser esse referencial pra essa criaturinha aí que eu amo essa foto. E não tem uma pessoa na vida que não tem uma ex-mulher, né? Pelo amor de Deus. É Meu verdade, Deus do céu, né? É verdade, né? Meu Eu que o Deus do diga. céu. Mas vamos mudar de assunto? Vamos falar de voltar coisa porque é boa. bom. Vamos falar de cogumelo do sol. Calma aí. Eu quero fazer uma pergunta aqui pro Cassino, pô. Claro. Pode tem- perguntar pra ele. antes Ele, ó, disso, ele tá coloca- passando, ele tá passando o O livro. Rogerinho R9, corintiano, manja, Certo. tá mandando um abraço pra todo mundo. Da aí. hora, Grande um abraço Rogerinho, aí, R9. Rogerinho, R9. O maior artilheiro de amputados do Corinthians. Opa. Diga lá. Aí, um abraço aí ao Rogerinho, todo mundo. Você leu ali a Elis Biasotto também. Elis Biasotto eu sei que é atudão, mas deixa pra lá. Ela mandou aqui. Mandou, Elis Biasotto, um beijo pra ela, maravilhosa. Pergunta pro Cassino aí, Edu. Então, Cassino, vou fazer uma pergunta aqui pra você. Você agora nesse meio como narrador, né? Então... Calma, tu vai botar eu na saia quadrada. Né? Não, é porque eu lembrei de uma situação aqui, você deve lembrar disso. Você chegou a ver o meme do Ulisses Costas
que os caras colocavam no jogo aberto, ele narrando o gol e o gol não saiu uma voz fina. Já aconteceu com você de você narrar um gol e saiu uma voz fina? Saiu lá? o Gaizelli. E saiu com... Porra, ainda não. Espero que não Não. aconteça, né? Mas o Ulisses Costa tem uns 40 anos já de transmissão, né? Mas ainda não. Mas tem um processo de aquecimento ali de 45 minutos, né? Isso. Que a gente aprendeu lá com você, aliás, com ele. Então ainda não aconteceu, mas tá sujeito, né? A garganta, ela tem hora que ela dá uma arranhadinha, mas tem toda uma preparação antes. Tem essa preparação. Tem. Então você ainda não passou por isso? Não, eu por exemplo, a minha transmissão virou meme, começa... Não, ainda não. A transmissão começa 4 horas da tarde, meio-dia eu tô no estúdio. Pra fazer a preparação, pra testar o som, pra ver se tá tudo redondinho, pra não chegar na hora e entrar desesperado, né? E numa situação dessa que é dar aquela rateada na hora do gol, você faz o quê? Você para e começa de novo? Você segue rateando? Você pode rodar a vinheta. Sobe a vinheta aí, ó. Sei lá. Boa pergunta. Vai, sei lá o que sai. Acho que é na hora, né? Na hora você descobre. Roda a Mas vinheta. você nunca broxou na hora do gol? Não, ainda não. Nem quero, não broxar nem. Não. E fora da hora do gol? Também não. Também não. Tá intacto. Tá intacto. Que nem diz o Luva de Pedreiro, imbrochável, né? Imbrochável. Imbrochável na hora do gol. Tá. Bom, agora chegou o momento onde um palmeirense faz uma pergunta para um corintiano. Aqui é tudo assim, é papum, é direto e reto. Pego de surpresa, hein? Claro, tem que ser assim. Aqui não é nada montado, preparado e armado. Tem música de suspense aí? Qualquer pergunta. Eu vou tentar não cutucar. Vou tentar Você não pode cutucar, polemizar porque ou você pode quebrar. Vai lá. Só vem coisa de zoeira na minha cabeça. E você Não. analisa, hein? Bom, vamos lá. Se tem direito a réplica. Se for ou pergunta não, ruim, vai lá. cancela, né? Se for pergunta ruim, Se for cancela. pergunta ruim, cancela. Não, eu queria saber, assim, enquanto corintiano, olhando essa diretoria atual, o discurso que ela teve na época da eleição e avaliando o trabalho que ela fez, você, enquanto corintiano mesmo, não corintiano tipo Neto, corintiano mesmo, como é que você avalia a coerência do discurso dessa diretoria com o trabalho realizado por ela? Cara, pergunta sensacional. Não poderia ter feito uma pergunta melhor, porque... Tá vendo aí, ó? Porque de verdade, Passou, o Duílio, pra mim, hoje, ele já é o pior presidente da história do Corinthians. E não é má pessoa, tá? Por quê? O Duílio não é má pessoa, ele é um cara super do bem, uma pessoa honesta. O pai do Duílio foi um cara incrível. Da democracia, né? Democracia corintiana, mas infelizmente ele não representou e muito menos honrou o pai. A partir do momento, entra naquilo que nós falamos de você não ser uma marionete. A renovação e transparência, aí eu vou te explicar isso porque vivo o Corinthians e sei perfeitamente do que vou te falar. A renovação e transparência, que de transparência não tem nada, ela opera dentro do Parque São Jorge há 16 anos. Uma corja que está lá há 16 anos, onde tem um chefe do bando que se chama Andrés Sanches. O Andrés manda no Corinthians. Não troca do Parque São Jorge um papel higiênico sem autorização do Andrés. Não se troca um papel higiênico do banheiro do Parque São Jorge sem autorização do Andrés. E o Andrés fala, não, eu não estou mais no Corinthians, tal. Quando você vê o Andrés, está envolvido em tudo no Corinthians. E o Duílio é a marionete do Andrés. E eles até romperam, voltaram agora. Só que o Duílio é a maior decepção justamente por ele não ter pulso. Ele não manda em nada dentro do Corinthians. E aí a gente vê o Corinthians afundado em dívidas da forma que tá, que não é só culpa do Duílio, mas se você for ver nas gestões anteriores, o Duílio fez parte com o Roberto de Andrade. É a mesma patota de sempre. Tanto que o Augusto Melo, que é a oposição hoje dentro do Corinthians, é um cara que até ameaça de morte agora tá sofrendo. Tá tendo que andar com carro blindado, estão ameaçando a família dele, estão ameaçando os filhos. Porque não querem perder o poder. Por quê? Porque o poder para eles lá é tudo. E isso tem o nome, Andrés Sanches, Duílio e toda essa diretoria que é a pior da história do Corinthians. São um câncer dentro do Corinthians. E esses caras, se continuarem, vão levar o Corinthians aí de repente... Pra onde a gente quer. Para onde eles caíram 2 vezes para a Série B, que eu tomara que não aconteça, mas infelizmente é a realidade do Corinthians hoje. Uma corja mandando dentro do Corinthians e o Corinthians é essa zona que todo mundo tá vendo. Satisfeito com a resposta, Rick? Bom pra caramba. Eu já imaginava que seria isso, porque o pessoal... Tem alguns amigos também que são corintianos que falam isso mesmo. Mas é curioso a gente ver como, mano, só muda a cor, né, velho? Só muda as cores, porque a forma de gerir os times é sempre a mesma. A gente passou muito por isso, até o Paulo Nobre ali, mano, a gente passava por isso. Quem mandava ali dentro do Palmeiras era o Mustafa e os caras dele ali.
E também qualquer coisinha que tinha que queria se fazer dentro do Palmeiras precisava passar pela mão do Mustafa. Então a gente sabe que isso é foda, isso quebra o time. E se não aparecer um cara, tipo um Paulo Nobre da vida, que eu xinguei muito quando assumiu, mas agora a gente olha pra trás e entende o trampo do cara ali, tudo que ele fez pelo Palmeiras. Se não aparecer um cara assim, velho, a tendência é realmente, que nem você falou, é cagar tudo. Edu, sua pergunta para o Rick. Cara, na verdade eu tinha duas, mas vamos lá, fazer Vamos lá. uma. A primeira- Se, se couber duas aí, tiver tempo, você fala. Vamos. Que eu vou entrar nessa questão também de diretoria com você. Mas eu vou voltar alguns anos lá atrás, que pra mim foi a maior revolta da história quando esse cara veio jogar no Corinthians. Como foi pra vocês, palmeirenses, ver o Paulo Nunes vestir a camisa do Corinthians? Mano, eu vou falar por mim, né? Não vou falar o sentimento da torcida do Palmeiras, porque é relativo. Mano, pra mim não representou nada, tá ligado? Assim, essa mudança de time dele. Mas ele era seu ídolo, foi seu ídolo? Você tem o Paulo Nunes como ídolo ou não? Como ídolo, não. Não, assim, eu sei que ele foi muito importante na história do Palmeiras, ele participou do primeiro título nosso de Libertadores, né, assim, eliminou vocês 2 vezes dessas Libertadores aí de forma consecutiva, tirava muita onda. Eu gostava do Paulo Nunes muito mais pela zoeira do que pelo futebol, tá ligado? Porque eu sempre fui o cara da zoeira. Então eu gostava ele muito mais pela zoeira, pela máscara da tiazinha que ele botava o nariz do porco, do que pelo futebol. Por isso que quando ele foi pro Corinthians eu falei assim, mano, vai jogar porra nenhuma lá mesmo? Então pode ir, tá ligado? Fica à vontade. Isso aí. Satisfeito? Satisfeito. O Júlio César fez uma pergunta aqui, do como pode 2 títulos mundiais com uma Libertadores só. São Paulino. Eu pensei Vamos lá. nessa, mas eu falei assim, não, acho que eu vou queimar uma pergunta, acho desnecessário. O cara é São Paulino, hein? Pode responder o São Paulino aí? Tá ligado aí? responder. Presta atenção, Júlio César. Quem for de outro clube também pode fazer a pode pergunta mandar. aqui para um corintiano e para um Primeiro palmeirense. lugar aqui. aí, freguês. Obrigado pela sua pergunta. Eu vou responder a sua pergunta. Como pode ter 2 mundiais com uma Libertadores? Então, se você for pesquisar a história do Mundial de Clubes aí, o Corinthians, ele foi quando se criou o Mundial da FIFA de 2000, o Corinthians havia sido o último campeão brasileiro de 99 e o Corinthians foi convidado junto com o Vasco da Gama, certo? Para poder participar do Mundial. E o Corinthians ganhou o Mundial, que foi o único que a FIFA fez, mas o Corinthians não tem culpa. Criaram-se o Mundial, o Corinthians jogou, inclusive venceu. E venceu o Vasco lá no Maracanã. Então foi por isso que o Corinthians tem 2 mundiais. Pode isso ou não? Então, eu vou seguir a linha de raciocínio dele, porque assim, foi a FIFA que inventou essa presepada. Se eu concordo ou não, é uma outra história. Mas você concorda? Não. Mas, enfim, a minha opinião, como diz os caras que eu sigo da Maron, a minha opinião não vale bosta nenhuma. Então, partindo da premissa de que para disputar o Mundial precisa ter Libertadores e àquela altura eles não tinham, tá errado. Mas, como não fui eu que fiz a regra, pra mim eu só tenho que engolir. Tem direito à resposta, né? Tem direito à resposta. Não, você é o mediador. Azuma, tem direito à resposta. Aí eu vou perguntar, será que o Corinthians comprou a FIFA para ter o Mundial? Será que o Corinthians investiu dinheiro lá dentro da FIFA para se criar o Mundial? O Corinthians não teve culpa. Eu concordo que realmente, eu como corintiano, foi um campeonato curto, tiro curto, um Mundial. Aliás, fizeram a festa agora, né? Até porque... Contra o Real Madrid, né? Sabe por que é a maior festa? Porque, ó, pra mim, uma das maiores tristezas como corintiano não foi ter visto o time de 98, 99 e 2000, que ganhou esse Mundial, ter ganhado uma Libertadores. Porque um dos maiores times da história do Corinthians foi 98, pra mim, 99 e 2000. Dida, Kleber, Fábio Luciano. Aliás, Adilson, nessa época foram os grandes jogos contra o Palmeiras. Foram. 2 semifinais de Libertadores. Cara, até hoje, cara, ter tomado o gol do Galeano, cara. Lá, pô. Cara, isso... O Galeano só virou ídolo do Palmeiras, não foi por causa desse gol, não foi? O Gabiru virou do Inter, casos do futebol. Mas era jogar. As cores de Palmeiras ali, pra mim, eram os maiores jogos da história. Não tinha pra ninguém, cara. O Palmeiras naquele timaço que era Parmalat, que o Palmeiras tinha, com grandes jogadores. E o Corinthians também. E não ver o Corinthians campeão foi a minha maior
tristeza ali, porque o Corinthians e Palmeiras, tanto que depois o Palmeiras foi ganhar a Libertadores lá em 99, pra mim, qualquer um que tivesse ido pra final ali ganhava. Tanto Sim. o Corinthians quanto o Palmeiras. E aí esse time marcou tanto que o Mundial encalhou de vir e ele é muito Pra mais coroar o marcado, time. coroado por esse time maravilhoso do que se você pegasse, por exemplo, um time de 2017 que ganhou na mão do Carille, que a maior parte da torcida do Corinthians não lembra metade dos jogadores que estavam lá. Você fala Inclusive, nessa época, o time do Corinthians era melhor que o time do Palmeiras, eu Cara, acho. Em Era equivalente, mas o 99. 98, 99. O time do E até Corinthians era melhor. 2000, até 2000 ainda me arrisco. Rincon, Edilson, Vampeta, Dida, Luizão. Cara, 2000 era muito melhor, porque o Palmeiras já tava meio começando a Capengando. desmanchar já, mas 98 era, que nem eu falei, era equivalente ali os dois, mas o time do Corinthians era melhor que o time do Palmeiras nessa época. Por isso que a eliminação dupla do Corinthians em 99 e 2000 na Libertadores, a gente comemora às vezes até mais do que o próprio título hoje. Então, com 3 Libertadores já, esse título de 99 passa batido. O que a gente lembra é das eliminações do Corinthians, velho. Você assistiu o último Palmeiras e Corinthians? Que foi agora esses dias Na atrás. Neoquímica Arena? Não assistimos, eu tava trabalhando. Mas obviamente você ficou sabendo da pipa que saiu lá em formato de 51, que não tem como você não ficar sabendo não. que isso aí espalha, né? O que você tem a dizer? Não, é o que eu falei, mano. Eu não discuto história com quem não entende de história, porque não vive história, né? Então, justamente a 51, a caninha 51 só tem esse nome por causa do Mundial de 51 do Palmeiras, que a 51 foi fundada em 52. Você comemora Você esse título? quer responder? Não, eu não Quer comemoro porque Quer eu não era responder essa? nascido, Não? eu não tava nem no saco O do meu Edu, pai Edu vai na responder época. essa. O que você acha disso? Não, eu acabei de perguntar aqui pra ele. Você comemora esse título de 51? Sinceridade, você comemora? Não, porque eu não tava nem no saco do meu pai nessa época. Não, mas Isso aí- pra mim é fato novo. 51 foi em 52, a caninha... É, a caninha 51, a cachaça 51 foi fundada em 1952 e ela só recebeu o nome de 51 em homenagem ao título que é o Mundial, era o Mundial da época de 51. Mas a maior parte do torcedor palmeirense não comemora esse título, né, Rick? Sinceridade, né? Ah, hoje em dia mudou muito. A gente já comemorou. A gente tinha música de arquibancada que falava que a gente já foi campeão do verdadeiro Mundial. Isso na década de 90 a gente cantava isso, né? Aí com esse negócio de Mundial, os times brasileiros começando a ganhar Libertadores e disputar Mundial, a gente fica com aquele negócio. Não, uma hora a gente ganha de novo e dane-se, tá ligado? E ver o Corinthians ganhar dentro da arena do Palmeiras como foi? Ainda sangra? Dói? O quê? O Corinthians conquistar um título lá dentro do Allianz Parque? Ah, paulista, né, mano? É o que vocês ganham. Não, mas... Normal. Normal. É normal? Você tornou normal? Vai se tornar normal o Corinthians conquistar? Assim como é no Morumbi, né? Porque entre Corinthians e São Paulo, o Corinthians ganhou muito mais título no Morumbi do que o São Então, Paulo. mas né? como é que nós vamos ser campeão, por exemplo, na arena de vocês se vocês não chegam em final? Ah, e quando a gente Cara, chega, a não dá. gente ganha no estádio de vocês. Não deu nem Não pra fazer tem como. tréplica. Já foi, já emendou. Já emendou. Já Já emendou. foi tiroteio. Já emendou. Vamos para a última rodada? Bora. Edu, faz uma pergunta aí pro Rick. Então, da questão da diretoria, por exemplo, eu tive o prazer de poder conhecer a Leila Pereira, porque trabalhei para ela. Inclusive, um abraço até para a Leila Pereira. A Leila hoje é uma potência dentro do Palmeiras, né? Lembrando que a Leila, ela é casada com o seu José Roberto Lamarque, que é o que manda em tudo, né? Porque todo mundo vê a Leila, acha que a Leila era advogada na Crefisa, Sim. antes dela conhecer o esposo, enfim, e hoje ela se tornou essa mulher aí incrível que ela é. Só que tem uma coisa assim que eu tenho comigo. Você teme um dia, porque eu conheço a Leila e sei que eles são muito bons negociadores. A Leila não está investindo esse caminhão de dinheiro no Palmeiras só porque ela é palmeirense, que Que ela nem é. que ela nem é, ela é vascaína. Sim. Certo? Palmeirense é o velho, o marido. Exatamente, o esposo é palmeirense. E ela é vascaína. E você teme o dia que a Leila sair do Palmeiras, o Palmeiras retroceder como foi a época que a Parmalat saiu do Palmeiras e o Palmeiras acabou sendo rebaixado depois e passou por esses anos todos aí sem título. Você teme a Leila ir embora e deixar esse rombo no Palmeiras, que é a preocupação do Paulo Nobre, né? O Paulo Nobre não gosta da Leila, se eu não estiver enganado, né? Boa pergunta. Financeiramente, você pergunta? Financeiramente, você teme o Palmeiras se afundar em dívida por conta do rombo que a Leila pode deixar? Financeiramente, não. Financeiramente não, porque hoje se você pegar a receita do Palmeiras, o patrocínio da Crefisa é a menor receita que a gente tem.
A gente falando de bilheteria hoje e de sócio-torcedor superam em cifras o que a Crefisa coloca no Palmeiras hoje em dia. O meu medo dela, medo entre aspas, né? Dela sair é esse problema que a gente estava falando dos dirigentes dos times. Será que quando ela sair o Palmeiras vai ter um outro Paulo Nobre? Vai vir um cara com essa mentalidade, tipo assim, não, eu tenho que controlar aqui, eu não posso contratar para jogar para a torcida, que é o que as diretorias fazem. O time perde 2 seguidas e a torcida começa a xingar, pedir jogador, o presidente vai lá, enfia um caminhão de dinheiro num Yuri Alberto, que chega, não faz porra nenhuma e fica só a dívida ali aumentando. Será que vai vir um cara assim que vai pensar desse jeito? Esse é o meu receio, tá ligado? Porque ela, apesar de todos os pesares, apesar de ter muita coisa que eu olho e falo assim, isso aí eu não concordo que ela tá fazendo, mas pelo menos nessa parte eu sou obrigado a tirar o chapéu e falar assim, ela está pensando como uma verdadeira gestora. Eu não vou jogar pra torcida, eu não vou contratar o fulano de tal pagando um caminhão de dinheiro pra ele só porque os caras me cobraram contratação. Se isso pode endividar o clube. Pegou mal a questão do avião também por conta dessa questão da contratação? Então, pegou por causa disso. Porque, querendo ou não, o avião é da empresa dela, mano. O dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela. Tá ligado? Ela não é obrigada a contratar um jogador pra colocar no Palmeiras. Você acha que isso foi uma afronta pra torcida? Porque ela se dava bem com a organizada até um tempo atrás, né? Acho que esse que é o problema, né? Então, a problema é afronta dar bem com eu a acho que não organizada, né? foi. A afronta eu acho que não foi. Tipo, dela comprar o avião e falar assim, tipo, não Vocês querem contrato. jogador, eu vou contratar um avião. Entendeu? Acho que a afronta não foi. Eu acho que, em partes, ela pensou sim no Palmeiras, né? Que nem eu falei, apesar de ter minhas discordâncias com ela, querendo ou não, mano, você ter um avião à sua disposição. Logisticamente falando, né? Por levar e trazer o time é muito melhor do que o time pro aeroporto, velho. Quantas vezes a gente não viu o time chegando no aeroporto aí, que aí a torcida sabe a hora que o avião vai pousar. Até Aí, porque dentro do clube os próprios caras avisam, né? Sim. Você entendeu? Mas ela é melhor no avião ou uns 3 jogadores aí de nível Mas médio aí aí é que nem eu tô falando, pra mano. reforçar o time? Mas aí é que nem eu tô falando, o dinheiro é dela. Ela não comprou avião com o dinheiro do Palmeiras. Ela comprou o avião com o dinheiro dela. É a mesma coisa, você tem a sua empresa. Aí você tem a opção de, com o seu dinheiro, comprar um carro pra você ou contratar alguém pra colocar dentro da empresa. Você fala assim, vou comprar um carro pra mim porque eu quero andar de carro. Foda-se, o dinheiro é seu, tá ligado? O que ela não tá fazendo, e aí é o que eu tô falando, que ela não tá fazendo com o dinheiro do Palmeiras, é loucura. Você vai contratar um cara que é meia boca pra pagar 1,5 milhão de reais por mês pro cara? Não, velho, obrigado, velho, eu fico com os que eu tenho. Você entendeu? Você queria uma Leila Pereira no Corinthians? Cara, Rapidinho. ela é muito boa gestora. Até por conhecê-la e a forma que eles administram a Crefisa. Tirando a parte financeira. Tirando a Tirando a parte financeira. financeira, Ela é uma mulher muito inteligente, muito capacitada para isso. Com a grana que ela tem, se ela conseguisse fazer a administração que ela vem fazendo no Palmeiras, tinha tudo para revolucionar. Só que o fato dela ser mulher também, não sei se existe esse preconceito, mulher, presidente, que a gente teve a Patrícia, né, lá no Flamengo, né, e tinha muita rejeição em cima dela, né, por ela ser mulher. Mas eu acho que a Leila, como pessoa e como gestora, ela é uma excelente pessoa. A minha preocupação era só essa questão. O dia que ela falou, tô saindo, eu investi tanto aqui, que era o que eu achava que acontecia, e ela falou, só que agora eu quero esse dinheiro, porque deixar lá, ela não vai. E aí, só que você falou que a receita da... As receitas já superam o patrocínio, assim. Porque quando eles entraram lá com o Paulo Nobre em 2015, 2016, que foi ainda quando, um pouco depois veio o Alexandre Barros, que, mano, com ele não tinha tempo ruim. Quando você quer, eu quero... Falava qualquer valor e ele pagava. Teve um problema ali, porque começou a entrar como empréstimo isso aí. E aí, então, o Palmeiras teria que devolver parte desse dinheiro para a Crefisa, porque excediu o valor do patrocínio. Então, por isso que eu tô falando, hoje em dia ela não faz mais isso. Não tem mais esse negócio de, não, busca o jogador lá que eu vou pagar e aí depois o clube devolve. Hoje em dia não tem mais isso. Então, o Palmeiras aos poucos está pagando essas dívidas que tá ficando para trás. E o dinheiro, a receita do patrocínio já não é mais aquele absurdo que era antigamente. Hoje em dia, com bilheteria e sócio-torcedor, já supera a Crefisa. E que é o que eu tô falando, se entrar um cara que fizer um bom trabalho de gestão ali dentro, você consegue fechar outros patrocínios tão grandes quanto o da Crefisa, se ela sair, tá ligado? Se um dia ela for embora. Pelo que o Palmeiras vem jogando, pelo que o Palmeiras vem ganhando, pelo que representa o Palmeiras hoje em dia no cenário
brasileiro e sul-americano, pô, o Palmeiras consegue fechar com qualquer empresa por qualquer valor, tá ligado? Um patrocínio. Então por isso que eu perguntei, financeiramente não me... Nosso tempo está se esgotando, agora você faz a sua pergunta para o Edu e aí a gente já vai ter que encerrar. Passou rápido. Passou rapidinho. Mano, você perguntou do Paulo Nunes, né? Como que você, como corintiano, enxerga o Corinthians tendo esse costume de olhar um jogador do Palmeiras e ir lá buscar? Como foi o Rivaldo, como foi o próprio Paulo Nunes, Edmundo. o Edilson, o Edmundo. Boa pergunta. E assim, Magrão, lembra do Magrão? Não, esse aí foi um favor, obrigado. Esse aí a gente agradece. O Magrão falou que não jogava em outro time sem ser o Palmeiras. O Jogou Guerreiro mais falou- bola no Corinthians. O Guerreiro falou isso e depois foi pro Flamengo. O Magrão teve que tirar até a camisa pra mostrar Exato. que não tinha tatuagem da mancha. Lembro disso. Cara, na verdade, você ia concluir mais alguma coisa? Era isso. Não, é isso. Então, na verdade, o que acontece? Grandes jogadores, por exemplo, o Edmundo, lógico, ídolo da história do Palmeiras e do Vasco. Mas eu gosto muito do Edmundo, porque o Edmundo, os 26 jogos que ele teve no Corinthians, se eu não estiver enganado, o Edmundo fez 26 jogos com 22 gols, se eu não estiver enganado. O Edmundo jogou muita bola no Corinthians. O Edmundo, você é louco, o Edmundo era para ser um dos maiores ídolos da história do Corinthians, só que depois da briga entre a diretoria, o Edmundo acabou tendo que ir embora. Só que engraçado que todos esses caras que vieram do Palmeiras jogaram bola no Corinthians. Roberto Carlos, o Rivaldo, Roberto Carlos. o Edmundo. Não teve um jogador, até o Magrão, Rincon. o Rincon, não teve... acho que o que menos jogou, porque já estava em final de carreira, mas não saiu do Palmeiras direto pro Corinthians, foi o Miller. Porque o Miller jogou no Palmeiras muita bola e foi quase encerrar a carreira no Cruzeiro e depois veio pro Corinthians e acabou fazendo um gol. Acho que o único que não jogou bola foi o Paulo Nunes. Então o Corinthians, todas as vezes que trouxe jogadores do Palmeiras, dentro do Corinthians, sempre deu super certo. E se tiver que fazer isso de novo, pegar um cara lá, um Flaco Lopes, que eu acho bom jogador, você até citou o Flaco, mas é um bom jogador. Encaixaria. Manda o Yuri Alberto pra lá, manda o Flaco, tá tudo certo. Não, precisa não. Entendeu? Então pode buscar que no Palmeiras, no Corinthians dá certo, não tem esse problema não. É isso aí, galera. Estamos encerrando aqui o nosso Torcida Cast número 1. Se você gostou, mande aí nos comentários o que você achou, o que tá faltando. A sua crítica é muito importante pra gente crescer aí com o nosso programa, com o nosso podcast a cada semana. Cassino, quero agradecer muito aí a sua presença. Mais uma vez, deixa aí a sua mensagem, aonde as pessoas te encontram e onde as pessoas Tem que te narrar o assistem gol. e te ouvem. E ele não narrou o gol. Tem que Você viu narrar que ele o gol. ficou... Rodeou. Rodeou. É igual a mosca na merda e não sei o quê. Bom, eu quero agradecer o convite, né? Dizer que isso aqui vai ser um sucesso. Né? O Torcida Cast já é. E assim, muito feliz de estar aqui com você. Mandar um abraço pro Vinícius, corintiano. Abraço. Grande Nilson Duarte, torcedor do São Bento. Por incrível que pareça, existe. Existe ainda? Existe. Tá perdido aí, mas tá mais na toca assim, mas existe. 15 de Jaú ainda existe? Existe. Belo clube. Existe. Existe, mas tá tudo, né? Tá igual a nossa portuguesa, né? Araçatuba existe? Araçatuba existe, pô. Tá igual a nossa portuguesa, né? A portuguesa ainda tá na Série A Juventus, tá ali. Então agradecer o convite, desejar sucesso e prazer conhecer o palmeirense aqui, o corintiano aqui. E é isso, cara. Vamos pro próximo, que o número 2 tá logo aí. Narra um gol dos dois, um dos dois aí. Porra, mano, você vai botar eu nessa pedrada, mano? Narra daquele da embaixadinha do Edilson lá, depois. Vai lá. Disso eu não tenho torcida, não tenho Eu ia time, falar né, pra você cara? narrar o do pênalti do Marcelinho, mas aí ia manchar a narração do Zé Silvério. que é que eu mais gosto. É até um crime, né? Fazer uma então coisa deixa. Bom, os gols estão lá no Cassino Narra, no Instagram, tá? Cassino narra. Dá um pulinho lá no Instagram, lá, quem quiser gente. acompanhar. Pipocou? Não, mas ele Não, mas assim, ó, até lá no site da guafm.com.br, no YouTube, no Facebook, no Radinho. E é isso. É isso? É isso. E o gol? No gol não tem, né? Vocês não escolheram o gol, pô. Narra um gol da portuguesa, pronto. Pra português não tem nem. Quem que joga lá na portuguesa? Fala um Não, gol. o Denner eu não vi jogar. Ressuscita, O vai. Denner eu não vi Ressuscita. jogar, é traição. Vai. É. O Denner eu não vi jogar. Escolhe um gol aí. Escolhe um gol aí, você, escolhe um gol aí. Tem o gol do Lucas, pô. O gol do Lucas agora. O gol do Corinthians contra a Ponte Preta, lá que tirou o... Pô, pode ser o gol. Vou narrar, em sua homenagem, vou narrar o gol do Wellington Rato contra o Corinthians Pronto. no Morumbi. Vai lá. Se eu lembro bem, o São Paulo ataca pelo lado direito. Rafinha pra Wellington Rato, domina a bola na linha lateral, corta a bola pra dentro, tapa de esquerda na gaveta do Cássio, golaço! É o primeiro gol do São Paulo que colocou o time em igualdade. Pronto.
Boa. Aê. Não tá no pique do rádio, porque... Só esqueceu de falar que foi a falha do Cássio. Foi a falha do Cássio. Tudo começou pela falha do Cássio, se ele tivesse Cássio. mais meio metro, ele não pegava aquela bola. Tá. Agora, a última mensagem aqui do Edu, é claro que com uma provocação à torcida palmeirense. Cara, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pelo convite já, sabe que eu tenho um maior carinho aí por você, eu gosto igualmente. muito. Como o Cassino falou, já é um sucesso e vai ser um grande sucesso. Amém. É o primeiro de muitos aí. Todo começo é difícil, mas se não for em cima das dificuldades, não existe as vitórias. Então pode ter certeza absoluta que o programa vai ser esse sucesso e eu fico muito honrado de ter conhecido hoje aqui o Cassino, Rick palmeirense, tá? Por mais que ele fale que não, mas eu sei que ainda sangra aquele Paulistão lá. E deixar aqui um abraço a todos que nos acompanharam, todos que mandaram mensagem. E é isso, cara. Não tem muita provocação não, porque ultimamente os caras estão ganhando pra caramba e não dá pra falar dos caras, né? Então o que a gente pode deixar aqui é que eles cheguem na final da Liberta contra o Boca e que o Boca dê o gostinho pra torcida do Corinthians. Aliviou, hein? Pegou moleza. Aliviou? Pegou. Vai, Rick, a sua mensagem provocando a torcida do Corinthians. Eu queria, antes de encerrar, eu queria levantar uma bandeira branca aqui. Óticas Lélia, ela é minha patrocinadora, é patrocinadora do projeto que eu tenho lá, Universos Podcast. No YouTube tá aí, Universos Podcast, a gente fala de espiritualidade. Universo Podcast. Universos Podcast. Tá. Onde a gente fala de espiritualidade. A Lélia mandou um presente pra cada um de vocês aí. Pô, legal. Opa. Eu tô igual o Coringa. Eu quebrei o taco, joguei aí, falei, só tem 2 vagas, vocês se viram. Não, mas é brincadeira. Tem um pra cada um, depois vocês... Se quiserem, vocês escolhem aí. Legal. Queria agradecer o convite aí. O Cassino me mandou mensagem me chamando. Me senti realmente honrado de estar na inauguração do projeto. Espero voltar mais vezes aqui, porque eu gosto demais disso aqui, de falar de futebol, falar do Palmeiras. Eu gosto muito, isso é pôr a minha vida aqui na mesa. E é isso, mano. É isso, é que nem eu falei. Falou do Paulistão de 2018, né? A gente agradece o Corinthians porque o VAR existe por causa daquele Paulistão, né? Apesar de, na época, ser contra as regras, mas foram eles que inventaram. Então tá tudo certo, eles trouxeram um benefício pro futebol e a gente segue a vida aí do jeito que a gente tá até hoje aí. O VAR continua ruim? Continua ruim. Mas já começou ruim naquela época, então tá tudo certo. A maior prova acho que ainda sangra. No oferecimento da Aposta Mágica, vai lá, faz o seu cadastro e você indica aí uma instituição beneficente e quem sabe, né, você fatura aí o seu prêmio hoje ainda. Vai lá. Quero agradecer a todos vocês, todos também ganharam um bônus do Aposta Mágica. Depois da produção, entre em contato para vocês também se cadastrarem lá e faturarem com esse bônus. Muito obrigado a todos vocês que participaram, equipe técnica, Eric, valeu, muito obrigado. Hoje, né, que é um dia 11 de setembro, é um dia que não é um dia muito bom para se lembrar, né? 11 de setembro, que foi o dia onde João Kleber estreou o seu teste de fidelidade. Valeu, gente, obrigado, até semana que vem.